Olá, você está assistindo ao programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais, professor de Direito Administrativo, e o assunto de hoje é atos administrativos. No estúdio da TV Justiça, aqui em Brasília, nós temos alunos do UniCeub e via web nós temos alunos do SED Cursos. Vamos conhecê-los. Seu nome? Meu nome é Bruno, eu sou aluno do UniCeub, faço o 7º semestre. Eu pretendo seguir a carreira de delegado da Polícia Civil. Ah, que ótimo. Do DF? Sim, do DF. Você? Meu nome é Felipe, sou do UniCeub também, curso 10º semestre de Direito e trabalho na área criminal. Me especializei na área criminal também. Oh, que ótimo, que ótimo. Meu nome é Poliana, também sou aluna do UniCeub, estou fazendo o 10º semestre e eu estou pretendendo estudar para concurso público, mas por enquanto eu penso em advogar também. Qual área? Área civil. Área civil. Meu nome é Igor, também aluno do UniCeub, cursando o 10º semestre e pretendo ingressar também na carreira dos concursos públicos. Ah, que ótimo. Qual área de atuação? Pode ser, de repente, Itamaraty, alguma coisa relacionada com direito internacional. Ah, que ótimo, que ótimo. Meu nome é Andréia, sou estudante do UniCeub também, 7º semestre, eu pretendo concurso, aqui em Brasília também. Ah, que ótimo. Pretendentes a concursos públicos, alguns advogados, né? Parabéns, vamos lá. Via web, vamos conhecer o pessoal. Olá, meu nome é Sherman. Oi, Sherman. Oi, me chamo Roberta. Oi, meu nome é Ailton. Olá, me chamo Cleo. Olá, me chamo Evandro. Beleza, pessoal? Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecer o pessoal daqui de Brasília, do UniCeub. Vamos começar nosso assunto de hoje. A matéria que vamos tratar é uma das matérias mais importantes do direito administrativo. É o chamado ato administrativo. É importante desde o início deixar claro que não existe uma legislação específica que trate do ato administrativo. Resultado, coube à doutrina sistematizar o assunto. Ato administrativo deve ser conceituado da seguinte forma: ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. É importante deixar claro que a doutrina, alguns classificam, conceituam o ato administrativo de forma ampla, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai dizer, ato administrativo é toda declaração do Estado. Declaração individual, declaração geral, declaração que produz efeitos jurídicos, declaração que não produz efeitos jurídicos, declarações unilaterais, declarações bilaterais. Ele vai dizer, ato administrativo, em sentido amplo, é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes. O que significa dizer lhe faça as vezes? Significa outras pessoas que não o Estado praticam atos administrativos, como, por exemplo, os concessionários de serviços públicos, uma autarquia, que não é o Estado, é uma pessoa jurídica com personalidade própria, declaração do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei. E a título de cumpri-la, o que significa isso? O ato administrativo, ele é inferior à lei, ele é subalterno à lei, ele é subjacente à lei, e só existe para cumprir a lei. Resultado, o ato não pode dizer o que a lei não disse ou contrariar o conteúdo da lei. Sempre regido pelo direito público. Isso é muito importante. Não há ato administrativo que não seja regido pelo direito público. Se não for regido pelo direito público, não é ato administrativo. E sempre sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Professor, só me esclareça o que significa dizer ser regido pelo direito público. Significa dizer que quem pratica o ato administrativo age na qualidade de poder público, com prerrogativas, com privilégios, numa posição de verticalidade em relação ao seu destinatário. Então vejam, para quem considera o ato administrativo em seu sentido amplo, vai dizer ato administrativo é toda declaração do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regido pelo direito público e sujeito à apreciação do Poder Judiciário. Alguns doutrinadores
preferem, como é o caso do professor Eli Lopes Meirelles. Ele vai dizer, eu prefiro um conceito mais estrito de ato administrativo. E ele vai dizer, para mim, ato administrativo não é toda declaração, é apenas a declaração unilateral e que produz efeitos jurídicos imediatos. Percebam que a única diferença em conceituar de forma ampla ou de forma restrita é definir o alcance do conceito. Para quem, como disse, adota um sentido amplo, toda declaração. Para quem adota um sentido estrito, apenas as declarações unilaterais e que produzem efeitos concretos e imediatos. O ato administrativo é um ato jurídico. Contudo, é um ato jurídico peculiar. É um ato jurídico com características próprias, o que a doutrina tradicionalmente chama de atributos do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo? Quais são as qualidades do ato administrativo? O que o ato administrativo tem que o torna diferente dos demais atos jurídicos? Tradicionalmente, são apontados os seguintes atributos. Primeiro, presunção de legitimidade, que a professora Maria Silvia de Pietro prefere falar em presunção de legitimidade e veracidade. Mas a ideia é praticamente a mesma. Podemos falar presunção de legitimidade ou presunção de legitimidade e veracidade. Que significa? O ato administrativo se presume verdadeiro. O ato administrativo se presume legítimo, isto é, conforme a lei. Presume-se que o fato que ensejou a prática do ato aconteceu. Presume-se que o ato foi praticado pela autoridade na forma prevista e sem abuso de poder. É o atributo da presunção de legitimidade ou veracidade. O segundo atributo é o atributo da imperatividade, que alguns chamam de coercibilidade ou de poder extroverso. O que significa a imperatividade ou coercibilidade ou poder extroverso? O ato administrativo, a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, cria para o seu destinatário um dever. Ela cria para o seu destinatário uma obrigação, independente de consentimento. Quer você queira, quer não, o ato cria para você uma obrigação. Ele se impõe a você. Professor, me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Imagine uma multa. Você viola a legislação de trânsito e a administração pública pratica um ato administrativo de multa. Quer você, destinatário, concorde ou não, a obrigação de pagar foi criada. Basta a administração declarar para que a obrigação seja criada. É a chamada imperatividade, coercibilidade ou poder extroverso. O terceiro atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade, ou que alguns simplesmente chamam de executoriedade. A autoexecutoriedade significa que a administração pode praticar o ato administrativo sem que, para isso, precise propor uma ação judicial. É muito comum nós encontrarmos a explicação da seguinte forma: a administração pode praticar os seus atos sem recorrer ao Poder Judiciário. Só que nós recorremos ao Poder Judiciário ajuizando uma ação. A administração pode praticar o ato administrativo sem a intervenção judicial, sem necessidade de propositura de ação judicial. Ela simplesmente pratica o ato. É o atributo da autoexecutoriedade. Tudo bem? Alguns doutrinadores, por exemplo, a Maria Silvia de Pietro, desdobra a autoexecutoriedade em dois aspectos. Ela vai dizer, a autoexecutoriedade, ela se desdobra em exigibilidade e executoriedade. Para ela, executoriedade e exigibilidade são desdobramentos da autoexecutoriedade. Outros doutrinadores, como o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele não faz essa distinção. Mas percebam, a questão aqui é só uma forma de expor a matéria. Eu exponho de uma forma, porque eu acho mais clara, mais convincente, ou eu exponho de outra forma. Enquanto a professora Maria Silvia fala em autoexecutoriedade, desdobrando executoriedade e exigibilidade,
O Celso Antônio simplesmente fala em executoriedade e exigibilidade. A administração pode praticar os seus atos sem recorrer ao Poder Judiciário. O último atributo é o atributo da tipicidade. É o atributo da tipicidade. O que acontece? Esse atributo é especial, porque ele não é normalmente apontado por muitos manuais de direito administrativo. A peculiaridade aí está no manual da Maria Silvia de Pietro. Ela vai dizer, o ato administrativo, ele é típico, porque ele corresponde a uma descrição legal. A lei descreve o ato administrativo e atribui ao ato um efeito. De tal modo que sempre que a administração quiser alcançar aquele efeito, ela se vale do ato administrativo descrito na lei. É a chamada tipicidade. Repito, a doutrina muitas vezes não é uniforme na hora de apontar essas características. E atenção, não quer dizer que todos os atos possuem todas as características. Tem ato que é autoexecutório, tem ato que não. Como assim, professor? Tem atos que a administração, para praticar, é obrigada a propor uma ação judicial. Por exemplo, a execução de um crédito tributário. Para executar um crédito tributário não pago, a administração pública é obrigada a inscrever em dívida ativa, constituir o título executivo e propor ação. Se a administração tem que inscrever em dívida ativa, constituir o título executivo e ajuizar uma ação, é porque o ato de execução não é autoexecutório. Tem ato que é, tem ato que não é. Imperativo, tem ato que é, diz para vocês, a multa, e tem ato que não é. Por exemplo, professor, você passou no concurso, parabéns, você passou no concurso e foi nomeado. Você é obrigado a tomar posse? Não, você não é. Se você não quiser tomar posse, você não toma. Se você não quiser tomar posse, você não toma. É porque a nomeação é desprovida de imperatividade. Ela não cria para você uma obrigação. A mesma coisa com a tipicidade. Tem atos que são típicos e tem atos que não. Alguns atos a lei descreve, outros não. Como os atos bilaterais, o contrato, por exemplo. Então é importante que fique claro na cabeça de todo mundo. O único atributo que todos os atos administrativos possuem é presumir-se legítimo e verdadeiro. E lembrando, trata-se de uma presunção relativa, trata-se de uma presunção iuris tantum, admite prova em contrário. Mas, para resumir e finalizar, eu posso dizer, doutrinariamente, quais são as características, peculiaridades do ato administrativo? Presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Lembrando que o único atributo que todo ato tem é presumir-se verdadeiro e legítimo. As demais características, tem ato que possui, tem ato que não possui. Mas tão importante quanto os atributos são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo? Gente, se os atributos são as características do ato administrativo, os elementos é aquilo que constitui o ato administrativo. Tem manual, tem livro que prefere falar em elementos. Tem manuais, tem doutrinadores que preferem falar em requisitos. Mas é basicamente a mesma coisa. É o que forma o ato, é o que compõe o ato. É a cabeça, o tronco e os membros do ato. Você tem que lembrar, o ato administrativo é a declaração do Estado, ou de quem ele faça às vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Essa declaração tem características, os atributos. E essa declaração tem elementos que compõem o ato. Quais são esses elementos? Quase todo mundo, com base no artigo 2º, parágrafo único da Lei 4717 de 65, professor, que lei que é essa? Lei 4717 de 65. É a lei de ação popular.
Com base no parágrafo único do artigo 2º dessa lei, costuma-se apresentar os seguintes elementos do ato: sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. Lembrando, os elementos ou requisitos compõem o ato. O ato é formado por um sujeito, aquele que pratica o ato, aquele que declara a vontade do Estado. O ato é formado por uma forma, que é a exteriorização do ato. Como o ato aparece no mundo. Compõe o ato o objeto, que alguns chamam de conteúdo. O que é objeto ou conteúdo, professor? É a transformação jurídica que o ato produz. O que o ato criou? O que o ato extinguiu? O que o ato modificou? É o seu objeto ou conteúdo. O ato, ele é formado por um motivo. E aqui é fácil, né, gente? O que é motivo? Motivo é o motivo. Motivo é o que ensejou a prática do ato. O que aconteceu? O que a lei dispõe que ensejou a prática do ato? E o ato possui o último elemento, a finalidade, que é o objetivo que a administração pretende ao praticar o ato administrativo. Sujeito, quem pratica. Forma, como o ato aparece no mundo, em regra por escrito, em regra por escrito. Objeto ou conteúdo, transformação que o ato causa. Motivo, a causa do ato, o fato e o direito que levaram a administração a agir, e a finalidade, o que a administração pretende com a prática do ato administrativo. Muitíssimo importante. Por quê? Porque todos esses elementos devem estar em conformidade com a lei. Sujeito, forma, objeto e finalidade. Porque nós podemos ter ilegalidades nesses elementos. O ato pode ter sido praticado por alguém que não era competente. Vício no sujeito. O ato pode ter sido praticado não observando a forma prevista em lei. A lei exigia que o ato fosse por escrito e a autoridade administrativa praticou o ato verbalmente. Vício na forma. O ato pode ter um vício no motivo. O motivo é falso, o motivo é inexistente. Eu posso ter um vício no objeto ou conteúdo. O efeito jurídico que o ato produziu é ilegal. O efeito que o ato produziu é ilícito. O efeito que o ato produziu é impossível. Eu posso ter um vício na finalidade, quando há desvio de finalidade. Em regra, vício na finalidade, vício no objeto, vício no motivo, não podem ser corrigidos. Em regra, vício no sujeito, vício na forma, admitem correção. Em regra, vício, não custa deixar claro, é ilegalidade. Falar em vício no sujeito significa falar ilegalidade no sujeito. Vício na forma, ilegalidade na forma. Vício no objeto, ilegalidade no objeto. Vício no motivo, ilegalidade no motivo. Vício na finalidade, ilegalidade na finalidade. Em regra, sujeito e forma admitem correção quando praticados ilegalmente. Finalidade, objeto e motivo, não. Finalizando nosso primeiro bloco, temos que tratar da extinção do ato administrativo. Gente, nada é mais importante do que essa parte da explicação. Se o ato administrativo é a declaração do Estado, como que esse ato se extingue? Tradicionalmente, são apresentadas as seguintes formas de extinção. O ato administrativo, ele se extingue naturalmente, porque cumpriu seus efeitos ou adveio o termo. O prazo do ato finalizou. Imaginem que você pediu à administração autorização para usar uma rua para fazer uma festa popular e ela autorizou por 3 dias. Passado 3 dias, a autorização terminou. Ou, imaginem, o ato se extingue porque cumpriu seu objeto. A administração determinou a interdição de um hospital e o hospital foi interditado. O ato de interdição produziu seus efeitos. O hospital fechado. O prazo acabou. A segunda forma de extinção é quando há perda do sujeito ou a perda do objeto. O sujeito da relação jurídica criada pelo ato desapareceu.
A administração nomeia um aprovado num concurso para tomar posse e ele morre. O que acontece com o ato de nomeação? Acabou, porque houve perda do sujeito da relação jurídica. A administração, ela autoriza você a usar uma escola para você colocar uma cantina para vender merenda para os alunos. Acontece uma enchente e a escola é destruída. Você vai usar qual bem? O bem não existe mais. Então, perda do objeto da relação jurídica criada pelo ato. Terceira forma de extinção, renúncia. Renúncia. O beneficiário do ato renuncia aos direitos que o ato cria. Por exemplo, você pediu permissão para instalar uma banca de revista numa praça. E um belo dia você fala, não quero mais trabalhar com banca de revista em praça. Renuncio à permissão. E por último, e mais importante, o ato administrativo se extingue pela retirada. A retirada é o desfazimento do ato. A administração que fez, desfaz. A administração que praticou o ato, retira o ato. A retirada, ela pode ser por algumas formas, mas vamos organizar nossa cabeça. O ato administrativo se extingue, 1, pelo cumprimento dos seus efeitos, ou pelo advento do termo. O ato administrativo se extingue, 2, pela perda do sujeito, ou pela perda do objeto da relação jurídica criada pelo ato. 3, o ato administrativo se extingue pela renúncia de quem gozava dos direitos do ato. E o ato se extingue, 4, pela retirada, desfazimento do ato administrativo pela administração pública. Tudo bem? A retirada fundada em ilegalidade recebe o nome de anulação. Olha que importante, gente. O que é anulação, professor? Anulação é a extinção do ato porque ele é ilegal. É a retirada do ato porque ele é ilegal. A segunda forma de retirada é a revogação. A revogação é a retirada do ato legal, porém inconveniente. É a retirada do ato legal, porém inoportuno. A terceira forma de retirada é a cassação. A cassação é a retirada fundada no descumprimento de condição imposta pela lei. A administração pratica o ato para o cidadão e diz, ó cidadão, para você fazer jus aos direitos que esse ato lhe confere, você tem que cumprir as seguintes condições. E você, destinatário, não cumpre. A administração vai lá e cassa o ato administrativo. Cassação, retirada fundada em descumprimento de condição exigida pela lei. Próxima forma de retirada, caducidade. A caducidade é a retirada do ato administrativo em virtude de norma superveniente, incompatível com o ato. É como se a administração dissesse, ó administrado, eu pratiquei o ato para você, porque você pediu, mas agora sobreveio norma incompatível com o ato, e o ato agora está caduco. Última forma de retirada, contraposição ou derrubada. Na contraposição ou derrubada, eu tenho dois atos administrativos diferentes de efeitos contrapostos. Dois atos administrativos diferentes de efeitos contrapostos, sendo que um derruba o outro. Exemplo, professor, um ato, nomeação, outro ato, exoneração. Os efeitos da exoneração derrubam os efeitos da nomeação. Claro isso aqui? Recapitulando, o ato se extingue. 1, naturalmente, cumpriu os efeitos, adveio o termo. 2, perda do sujeito do objeto. 3, renúncia. 4, retirada. A retirada pode ser, dentro da retirada, a retirada pode ser anulação, ilegalidade, revogação, oportunidade e conveniência, cassação, descumprimento de condição imposta pela lei, caducidade, superveniência de norma incompatível, contraposição, atos com efeitos diferentes. Não podemos esquecer isso aqui.
Assim encerramos o primeiro bloco do programa e daqui a pouco nós voltamos com as perguntas.